Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. O tema de hoje são pessoas intituladas, aquelas que se acham donas do mundo e de todos. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu fui o babaca por não convidar minha filha para jantar depois que ela chamou minha namorada de garimpeira? Nunca fui particularmente próximo da minha filha. Depois que eu e a mãe dela nos divorciamos quando ela tinha 13 anos, eu a via talvez uma vez a cada 2 a 3 meses em aniversários, feriados. Eu me culpo por isso. Depois do divórcio entrei em uma espécie de crise de meia-idade, embora tivesse apenas 30 e poucos anos. Nos últimos anos, namorei algumas mulheres, mas não classificaria nenhum desses relacionamentos como sério. 6 meses atrás eu comecei a namorar minha namorada atual. Cerca de 6 semanas atrás, convidei a maioria da minha família para jantar, minha filha, meus irmãos e seus parceiros, meus pais. Senti que nosso relacionamento estava em um ponto que queria apresentá-la como minha namorada para a família. E todos pareciam gostar dela. Tivemos um jantar divertido. Mas então, depois de alguns copos de vinho, eu e minha filha tivemos uma pequena discussão. Sinceramente nem me lembro do que se tratava e durante essa discussão ela chamou minha namorada de garimpeira e saiu logo depois. Ela geralmente arruinava todo o jantar. Não estou delirando, sei que uma das razões pelas quais minha namorada está comigo é o dinheiro e presumo que todos na família também saibam disso, da mesma forma que uma das razões pelas quais estou com minha namorada é a aparência dela. No fim de semana passado, fiz um pequeno jantar de churrasco em minha casa e novamente convidei a maioria da minha família e alguns amigos da minha namorada. Mas não convidei minha filha. Ela obviamente não gosta da minha namorada e eu não queria repetir a última situação. No entanto, quando minha filha descobriu que não foi convidada, ela me enviou algumas mensagens raivosas me chamando de idiota narcisista egoísta. E por algum motivo uma de minhas irmãs ficou do lado dela e disse que eu deveria tê-la convidado. Então eu fui o babaca por não convidá-la? Então você está reconhecendo que ela está com você pelo menos em parte pelo seu dinheiro, mas sua filha não tem o direito de compartilhar essa opinião? Gosta de ser um sugar daddy, eu acho, já que está claro que você não tem nenhum interesse em um relacionamento real com sua filha. Você é o babaca. Eu amo isso. Um sugar daddy é o único papel de papai em que você será bom. Você é o babaca. Eu sou a babaca por ficar assustada com a semelhança da namorada do meu irmão e minha mãe? Meu irmão, 22 anos, está namorando uma garota, 23 anos, que se parece muito com nossa mãe, 47 anos. Ambos têm a mesma cor de cabelo e olhos, quase a mesma altura e até mesmo interesses semelhantes, como culinária, yoga e até programas de TV favoritos. Ela poderia facilmente passar por filha da nossa mãe, caramba, provavelmente até melhor do que eu, e o fato de que está é a mulher com quem meu irmão está namorando e dormindo está me assustando. A namorada do meu irmão foi convidada para jantar e vê-la também ter maneirismos semelhantes aos de nossa mãe enquanto comia era demais para mim, então levei meu irmão para um bate-papo particular. Eu perguntei a ele como ele pode aceitar uma situação tão assustadora e ele me perguntou do que diabos eu estava falando. Eu disse para parar de se fazer de idiota. Não poderia ser mais óbvio que ele está namorando uma substituta para nossa mãe e é assustador como inferno. A garota que ele está namorando poderia literalmente se passar por sua própria irmã, ainda melhor do que eu poderia. Meu irmão me chamou de maluca e disse que estou fazendo cenários pervertidos na minha cabeça, mas eu respondi que se alguém está agindo como um pervertido, é ele. Bem, meu irmão não aceitou muito bem e ele e sua mãe, quer dizer namorada, acabaram saindo cedo. Minha mãe ficou confusa e me perguntou o que eu discuti com ele, mas obviamente eu não podia contar a verdade e inventei uma desculpa. 2 semanas se passaram desde então e meu irmão ainda não entrou em contato comigo ou com minha mãe e minha mãe está começando a ficar preocupada com ele e eu me pergunto se é minha culpa o que eu disse a ele naquele jantar. Eu sou a babaca? Tão assustador também. Algum tipo de pesadelo freudiano. A namorada do irmão parece a mãe. Então basicamente ele está dormindo com a mãe? Quão assustador é essa linha de pensamento. Eu posso simpatizar com o irmão. Como porque alguém ficaria bem com alguém insinuando algo tão pervertido sobre sua vida privada? Você provavelmente arruinou uma coisa boa para seu irmão e, obviamente, seu relacionamento. Você é a babaca. Na verdade, é bem sabido que muitas pessoas são inconscientemente atraídas por pessoas semelhantes aos seus pais. Existe um fenômeno para isso, esqueci o nome, acho que não é tão profundo.
Eu sou o babaca por me recusar a conseguir um emprego e pagar aluguel na casa dos meus pais? Eu fiz meu aniversário de 18 anos há 3 dias. No dia seguinte ao meu aniversário, meu padrasto me disse que quer que eu comece a pagar aluguel para morar na casa dele. Meu padrasto é bastante cristão e conservador. Não quero viver sem pagar aluguel para sempre, mas sei que meu padrasto está vindo de um lugar rancoroso. Ele e minha mãe têm 2 filhos e 9 anos de casamento. Eu não sou filho dele e é claro que sou um lembrete de que sua esposa era uma mulher divorciada não virgem antes dele. Então é claro que estou sendo tratado como um convidado e minha mãe está permitindo porque acha que o sol brilha na bunda dele. Ele não precisa do meu dinheiro para pagar o aluguel. Além disso, eu não tenho muito e ele quer 100 libras esterlinas por mês. Ainda temos muito tempo para isso, mas aposto que os próprios filhos dele não vão pagar aluguel enquanto estiverem na escola. Meus exames de nível A, Sistema Escolar do Reino Unido, começam em meados de abril e duram até julho. Estou fazendo disciplinas STEM e espero cumprir minha oferta de um curso de medicina em uma boa universidade. Estou almejando a AA que vai exigir muito estudo, e se eu tiver que conseguir um emprego vai ser difícil manter esse nível de estudo que eu preciso fazer. Estou literalmente me mudando em setembro. Eu não sei se as finanças da universidade diferem nos Estados Unidos e eu sei esta plataforma é predominantemente americana, então no Reino Unido a universidade é financiada por empréstimos, e esses empréstimos cobrem tudo e são 100% de minha responsabilidade e meus pais não financiarão nada. Então, honestamente, parece vingativo e não é como se eu fosse improdutivo. Estou tentando economizar o dinheiro que sobrou do meu último emprego para quando eu me mudar, e pagar ao meu padrasto 800 libras esterlinas quando ele não precisa. Parece rancoroso e como se ele estivesse me punindo e tornando minha vida mais difícil por ter nascido. Basicamente minha tia, irmã da mãe, que não gosta dele disse que ele está sendo ridículo e me disse para vir morar com ela. A casa dela fica a 1 hora de distância, mas minha escola fica no meio, 30 minutos em cada sentido, se isso fizer sentido. Ela disse que tem um quarto de hóspedes livre para que eu possa economizar meu dinheiro para a universidade. Isso me beneficia mais, então aceitei a oferta dela. Minha mãe fica chorando que eu já estou indo embora, então meu padrasto está irritado. Entramos em uma discussão em que ele disse que estava apenas me tratando como um inquilino para me preparar para o mundo real, então eu disse os inquilinos não têm o direito de sair. O que o irritou ainda mais. Meu padrasto diz que estou machucando minha mãe e tirando recursos de minha tia porque sou muito intitulado para pagar o aluguel. Isso é o que é melhor para mim. Eu sou o babaca? Absolutamente não é o babaca. E eu gostaria de ter um prêmio para lidar por os inquilinos não têm o direito de sair? Lamento que você tenha que lidar com esta situação, mas parabéns por descobrir uma solução. Você está lidando com isso lindamente. Boa sorte com a escola. A vingança de Pat Porsche. Em uma vida passada eu costumava ser um quiroprata, antes de um caminhão de lixo me atingir. Outra história. Eu subaluguei o escritório de um médico estabelecido, Dr. N. Acontece que o Dr. N era um narcisista neurótico obsessivo que gostava de dominar as pessoas, um maníaco por controle total. Ele fingiu ser um chefe legal e amigável, mas na verdade ele era bastante cruel, e não a pessoa que fingia ser. Alguns pontos relevantes para a vingança. Ele era obcecado pelo Holocausto. Ele comprava os livros históricos mais detalhados e gráficos e os lia repetidamente, e depois reclamava da injustiça do governo alemão. Ele era esperto o suficiente para não fazer isso com seus pacientes, mas como eu ia muito lá, ouvia isso o tempo todo. Ele também era um ávido corredor de rua. Ele possuía 2 ou 3 Porsches e os dirigia pelas estradas sinuosas e estreitas subindo as colinas. Não era incomum para ele atingir bem mais de 160 km por hora em estradas onde 70 era perigoso, ele se gabava muito. Pessoas morriam nessas estradas o tempo todo, principalmente ciclistas e motociclistas atropelados por carros nas curvas, mas ele não se importava. Ele era obcecado por seus carros tanto quanto pelo Holocausto. Minha vingança mesquinha aconteceu em uma conferência de desenvolvimento profissional. Eu estava sentado ao lado dele e de sua esposa, também quiroprata, e de um punhado de outros quiropratas. Dr. N, como de costume, não parava de falar e, eventualmente, seu monólogo voltou ao Holocausto e depois a como o governo alemão hoje é tão mau quanto era durante o Holocausto. Ele encerrou seu discurso dizendo: "Mas o que você pode fazer sobre isso?" Eu olhei bem nos olhos e disse totalmente impassível: "Bem, eu começaria não comprando mais nenhum dos carros deles." Sua esposa começou a rir tanto que pensei que ela fosse cair da cadeira. Seu rosto ficou vermelho brilhante,
e por uma das poucas vezes, ele não tinha nada a dizer. Literalmente, ele engasgou tentando dizer qualquer coisa, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra por quase 1 minuto. Depois disso, ele parou de falar sobre o Holocausto e por X para mim, o que foi bom para mim. Karen voltou para pegar suas coisas, depois de nos dizer que não queria lixo. Cerca de 4 a 3 anos atrás, uma das minhas tias-avós, Emma, brigou com a irmã e, como resultado, foi expulsa. Sua irmã deu a ela 3 meses para encontrar um lugar e se mudar. Emma contou à minha mãe sobre isso, então ela se ofereceu para ajudá-la a encontrar um lugar. Ela levava todos os fins de semana durante esses 3 meses para ver apartamentos. Mas no final, minha tia-avó não gostou de nenhum deles, ela encontrou pequenos detalhes em cada um deles, e perguntou diretamente à minha mãe se ela poderia ficar conosco. Minha mãe estava hesitante, pois sabia o quão especial sua tia era, mas concordou. Não demorou muito para o inferno começar, Emma começou a agir com direito antes mesmo de se mudar. Mas uma breve lista de algumas das coisas que ela fez durante o pouco tempo que esteve aqui foi: ela jogou fora algumas coisas do meu padrasto, alguns temperos de cozinha e suas navalhas, então, quando questionada sobre isso, negou e se sentiu ofendida com a acusação. Fez meu tio chorar e ter um ataque de pânico. Disse que eu nunca iria namorado por causa da minha falta de feminilidade e atitude grosseira, engraçado porque eu já tive e ainda tenho um. Tentou jogar fora os móveis da minha mãe para que ela pudesse trazer os próprios móveis. Perdeu a chave e depois acusou minha família de roubá-la porque não gostamos que ela se mudou. Meu padrasto mostrou a ela que a chave estava onde ela havia deixado. Ela então se virou e correu de volta para seu quarto. Acusou minha mãe de tentar bater nela depois que ela entrou no seu quarto. Minha mãe apenas a repreendeu, pois era um limite pré-estabelecido que ela não podia entrar em nossos quartos. E a gota d'água, ela limpou a casa com cloro. Minha mãe repreendeu ela porque faz mal à saúde e ela já sabia disso. Bem depois disso, ela nos disse que estava se mudando, já que não éramos receptivos e nem tentamos acomodá-la. 2 semanas depois ela saiu, mas deixou suas coisas para trás, dizendo que não precisava daquele lixo e que poderíamos fazer o que quiséssemos com ele. Ela deixou várias caixas, 2 livreiros antigos e um sofá. Eu teria jogado fora todas as coisas dela no momento em que ela saiu de casa, mas minha mãe guardou todas. 1 ano depois, o motorista da irmã de Emma veio à casa de minha mãe perguntando quando ele poderia ir buscar as coisas de Emma. Isso pegou minha mãe de surpresa, mas ela disse a ele que só falaria diretamente com Emma. No dia seguinte, Emma mandou uma mensagem para minha mãe dizendo que ela e o motorista viriam no dia X na hora X para pegar suas coisas. Minha mãe ficou brava e disse a ela que ninguém estaria em casa naquele dia, então Emma exigiu saber quando ela e o motorista poderiam vir buscar suas coisas. Minha mãe disse a ela que não podia contar agora, mas que ligaria assim que tivesse uma resposta. Agora, você deve saber que depois que minha tia-avó foi embora ela falou mal de todos nós, acusando-nos de sermos monstros de coração frio por expulsar uma senhora idosa, que tudo o que ela queria era nos ajudar, já que vivemos como porcos e, finalmente, que minha avó teria vergonha de minha mãe se ela ainda estivesse viva. A última parte realmente machucou minha mãe desde que ela perdeu a mãe quando era relativamente jovem, mas também porque ela costumava pensar em minha tia-avó como uma segunda mãe. Então, por esses motivos, minha mãe não queria que Emma ou o motorista entrassem em casa. Portanto, ela escolheu um dia e uma hora e depois mandou uma mensagem para Emma. No dia em que Emma e o motorista viriam, minha mãe, meu tio e meu padrasto acordaram cedo e começaram a tirar as coisas de Emma. Então, quando os dois chegaram, a porta estava fechada e todas as coisas dela já estavam na calçada. Meu padrasto ouviu como Emma começou a gritar com o motorista dizendo a ele para pegar aquele lixo e colocá-lo no caminhão, e então eles foram embora. Agora que vejo tudo escrito acho que o resumo é uma história longa, mas só queria compartilhar essa última parte porque ainda não acredito que alguém vai se esforçar tanto para recuperar coisas que considera lixo. Mas acho que nunca vou entender Karens. Muito obrigado por assistir, comente sobre sua história favorita e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 700 inscritos. Críticas construtivas são muito bem-vindas. Uma boa noite.